Bem-vindos a mais um Quinta Pod! Vocês começando a tarde de vocês e eu continuando na minha terceira taça de vinho. E a minha convidada de hoje é a querida Cíntia Seneck. Oi, gente! Êêê! Obrigada, Kelly Ki! A gente estava falando antes de entrar no ar, a dificuldade de falar o nosso nome. A gente tem aqui o pessoal assistindo a gente pelo Zoom, tendo a oportunidade de participar desse episódio aqui dentro do Quinta Pod, e daqui a pouco eles vão fazer perguntas, então fiquem ligados e não fiquem envergonhados na hora que a gente for perguntar para vocês fazerem pergunta, fiquem ligados também. Kelly, maravilhosa, ali, Ed, tô aqui, Moacir, não perde um. Tem o misterioso do chapéu, da luz de contra, tá? O misterioso do chapéu, ele não aparece. Não. Não. Tá ali só. Mas parece que ele tem um olho claro. Tem. Mas parece que ele tem um maxilar marcado. Uhum. Ele nunca será mais bonito que o meu marido, que o meu marido é o homem mais bonito da face da terra. Uhum. Tem Mas cara ele- de quem tem cachorro. Você acha? Eu acho. Deixa eu ver. Eu Tem acho. cara de quem tem gato e vaca e boi. Você não tem cara de quem tem boi? Uma fazenda. Tem cara de quem tem... Você tem boi? Será que ele vem pelo menos pra dizer assim, ele vem do além pra dizer se ele tem um boi, Lucas? Lucas, você tem um boi? O que aconteceu aqui? Veio um negócio de uma tela, tá. A Aline, a Denise e a Ellen, nada, né? A Tati, que eu já sei até o nome dela, já tá no vinho. Tintim, Tati. Tatiana, Tintim. Olha a Ellen ali. Faço Ellen. Ah, isso aqui é um meme praticamente da gente. Cíntia, olha, obrigada pela participação, por você estar aqui comigo hoje. Ela tá bebendo um chá. Um chazinho pra uma boa sagitariana. Quem me conhece sabe. Ela bebe um chá e eu bebo um vinho, né? Quem sabe, sabe. Então é o seguinte, peraí. Cíntia Seneck já é difícil de falar. Agora continua o teu sobrenome. Então, meu nome é Cíntia Aparecida. Nada a ver. Só pra você saber. É, Tá. Cíntia Aparecida, que foi uma promessa, tá? Tô aqui, viva, Ah, lindo. nasci. Lindo. Foi uma promessa. E a história do meu nascimento já é um acontecimento. Tá, mas aí o Cíntia Aparecida. Cíntia Aparecida Seneck Finkenzipper. Não tem a ver. Tá vendo como não conecta? Aí, vó, viu como não era esse nome que era pra ser? Mas teve que ser e foi. Mas peraí, vamos lá. Eu quero tudo por partes, né? Tá. Eu quero esse milagre, porque eu acho fenomenal isso. Eu acho que é super válido. A crença é muito importante a gente acreditar alguma coisa na vida, pra gente seguir algum rumo. É importante a gente ensinar isso pros nossos filhos também. Como é que foi essa história aí? Ai, nossa, você já chegou perguntando a principal história da minha vida. Vamos lá. Então, a minha mãe, ela estava grávida. E aí, ela estava indo, inclusive, de uma cidade para outra para fazer um exame, né? O primeiro exame do bebê. E aí, nessa viagem, ela passou muito nervoso, assim, com uma situação que aconteceu. E acabou chegando, né, em Curitiba, que era a cidade que ela ia fazer o exame, e teve um aborto espontâneo. E aí ela foi no médico, o médico falou, olha, você teve um aborto, você acabou de ter um aborto, a gente vai ter que fazer uma curetagem, uma limpeza em você, a gente já vai te encaminhar pra curetagem e você vai fazer essa limpeza. E aí a minha mãe falou, não, eu tô grávida, eu sinto, eu sou mãe, eu tô grávida. E ele, não, você perdeu, né? E ela sangrando, assim, tendo muita dor e tudo mais. E aí, no resumo da história, que ela é bem longa... Nem precisa resumir tanto, pode falar à vontade. Não, ela... É que é bem longa mesmo, mas... ela foi pra casa e aí ela falou, não, eu não vou fazer essa curetagem. Ela esperou 5 dias pra... Mentira. Esperou 5 dias pra até, enfim, voltar no hospital e pediu pra se consultar com outro médico. E nesses 5 dias ela fez uma promessa dizendo que se o bebê, né, tivesse vivo ou que se um bebê, nesses 5 dias, ela e o meu pai falaram, não, vamos tentar de novo, vamos fazer com que você, né, engravide nesse momento e tudo mais. E eles, né, nos 5 dias tentaram várias vezes. De novo? De Mas novo. peraí, mas não tava grávida. Então, só 6 meses atrás que eu descobri Ah. que, na verdade, eu sou gêmea Oi? de um bebê que não nasceu, porque eu comecei a ter uma infecção que vinha de algum lugar, e aí a gente foi investigar. Como assim? Agora? Agora, com 29 anos, Ah. eu comecei a ter uma infecção, e a gente falou, cara, o que aconteceu? E aí, a gente descobriu que eu tenho um teratoma no meu ovário esquerdo. O que é um teratoma? Teratoma é um pedaço, são pedaços
dentes, cabelos, Surreal. ossos de um feto que não se formou e não nasceu. Só que nesse caso... Não é seu feto. Não era eu, porque eu estou aqui, Não, mas eu digo assim, um seu feto, um filho seu, não é seu. Não se gerou um filho seu dentro do seu ovário. Não, é impossível, assim. Foi durante a minha formação, esse pedaço se acoplou no meu corpo e eu me formei com o pedaço do feto dele. Cara, tu é 2. Eu sou 2, exatamente. Surreal. Exatamente, essa história é muito boa. Não, ela é Ela genial. é muito boa. E eu descobri agora que eu, enfim, sou gêmea. Eu que contei pra minha mãe que ela tava grávida de gêmeos. Eu que contei pro meu pai que ele ia ser pai de gêmeos. Porque até então eles achavam que a minha mãe tinha abortado e eu tinha vindo depois. Mas então vamos lá. Tá tudo ruim aqui depois de 3 taças de vinho. Entendeu? Depois de uma história dessa, tá tudo ruim na minha cabeça. Deixa eu entender então. Sua mãe supostamente tem um aborto. Uhum. Né? E aí ela faz o exame, eu já passei por essa fase toda, a maioria das mulheres passa por isso, sabe como é traumático. E aí ela tem que esperar 24 horas para repetir o exame, que eu lembro que eu passei por isso. Ela resolve esperar 5 dias e não faz a curetagem. Ok. E depois desses 5 dias, ela permanece grávida ou ela de fato faz a curetagem? Ela permanece grávida, ela nunca faz a curetagem, porque se ela tivesse feito a curetagem, eu teria saído na curetagem. Então ela não faz a curetagem, ela leva em frente a gestação e antes da curetagem, ou seja, 5 dias depois, ela repete o exame de ultra. Nos 5 dias depois, ela voltou pra fazer a curetagem. Só que antes da curetagem, né, antes de fazerem, fazem um exame pra ver. E aí falou, tem um coraçãozinho aqui. Que delícia! Uhum. Que delícia! Foi exatamente assim. Caraca! E aí está Cíntia Aparecida Seneck. Eu acho justíssimo o seu nome. E eu sinto muito, eu peço desculpa pela minha ignorância de no início ter dito um absurdo daquele. Não, imagina. Pelo amor de Deus, eu acho que é mais do que justo o seu nome ser Cíntia Aparecida. Faz todo sentido o seu nome ser esse, é o máximo. Mas eu não podia perder a graça do seu nome ser tão exótico, né? Seu sobrenome exótico é alemão, né? É alemão. Seus pais alemães. Então, meu avô alemão. Seu avô. Meu avô por parte de pai. Aí ele veio e botou todo mundo com um sobrenome legal. Facinho de pronunciar. Quer dizer, mas e aí, pai e mãe, né? Seneck é o quê? Seneck é ucraniano. Ah, que mistura gostosa. É aquela, né? É a miscigenação do sul do Brasil. Quer dizer, do Brasil inteiro, mas no sul tem bastante influência da Europa, legal né? Isso, então... né? Acho que todos nós, né? Todo mundo aqui acaba tendo uma influência de uma certa forma. Mas cada região de uma parte diferente da Europa, né? Sim. Lá é muito, muito comum ter Ucrânia, ter alemão, ter italiano. Minha avó também, parte de pai também italiana. A minha origem é toda portuguesa, por exemplo. Olha! Não é curioso? Que legal. Você por acaso vai ir pra Portugal agora? Claro, amor. Encontrar com você mesma? Amor, todo dia, todo ano, todo momento. Aliás, esse vinho é português. Eu nasci pra beber troço de lá. Mas olha, se tem uma coisa que portugueses sabem fazer, é vinho. E comida. E comida também, Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Eu adoro as pessoas de lá, adoro todos os lugares, eu vou todos os anos, toda a minha referência. Eu fui casar com um angolano também de origem portuguesa. Olha que legal. Então a nossa história tá cruzada com Portugal, a gente vai todos os anos, a gente hoje tem casa em Portugal também. Inclusive eu já tô aqui, eu tô em Portugal. Não sei se você tá sabendo, mas tô lá. Dá uma olhada nas minhas histórias, você vai ver que eu tô lá. Mas tô aqui porque eu sou essa 2 em 1. Entendeu? Porque nasceu 2 dentro de mim. Cara, que viagem, entendeu? Mas a sua história é muito curiosa, é muito interessante a gente saber disso, né? Porque isso é muito comum até, né? Muito. E a gente não vê, mas é muito comum. Enfim, a gente vê casos curiosos o tempo inteiro na medicina, ela tá sempre se reinventando e por isso que é importante os médicos estarem estudando o tempo inteiro. Sim. Bom, mas aí partindo desse princípio que você é 2, você não é uma... Pra qual delas você vai perguntar? Mas você sente, assim, algum tipo de coisa, sei lá, paranormal? Alguma coisa assim, tipo, de uma influência
Sabe do que eu tô falando? Eu sei do que você tá falando. Você sente isso? Então, tem uma curiosidade sobre mim. Então, vem. Quando eu era pequena, eu conversava muito com alguém que a minha mãe não sabia quem era. Tipo, tinha um amigo. Eu achava que era um amigo imaginário, mas eu sempre falava que essa pessoa tava dentro da minha cabeça. Oi? Falava, não, a pessoa não tá aqui. Ela tá falando aqui, mãe, aqui. Ela fala aqui. Cara, eu acho que eu era 2. Uhum. Eu tinha 2 amigos, na verdade eu era 3. Eu tinha 2 amigos imaginários e eles tinham um nome. É. O Ned e o Fod. Fod é foda. Pode foda, cara. Fod é foda. Eu tinha o Ned e o Fod. Mas eles tinham uma imagem pra mim. Eles eram 2 ursos enormes, eles tinham um lugar na mesa, era tipo essa viagem, tá? Nesse nível. Mas aí depois eu me mudo da minha primeira casa e Ned e Fod nunca mais brotam na minha vida. E eu não me lembro mais deles. Mas quer dizer que essa voz sempre falou dentro de você. Sim. Até que momento? Assim? Não, até hoje, assim. Você tirou, mas ela permanece falando. Não, eu ainda não cheguei a tirar. Você tem aí um dente, um cabelo, um negócio. Você tem isso aí. Eu tenho, porque o que acontece? O que eles me explicaram? Olha, se ele te incomodar, você tem que fazer a cirurgia urgente. Se não te incomodar, a gente vai sugerir pra você fazer primeiro, né, uns exames, tomar um tempo. Até me sugeriram, inclusive, fazer uma cura espiritual quanto a isso. Cura espiritual? E aí, o que acontece? Então, o que eu tenho feito é mesmo esse processo de me desprender energeticamente e espiritualmente desse ser que não nasceu. Ok. E que ainda está vivo Dentro de você. dentro de mim. Mas isso é quase impossível, não? Não, é impossível, mas energeticamente, né, espiritualmente falando, é um ser que querendo ou não, suga uma energia de vida através da experiência espiritual. Da Então, vida mesmo, né? Cara, que loucura! Mas quer dizer, como é que você vai tirar... Olha, eu loucona, né? Mas isso é muito curioso, porque a vida é algo, assim, muito sem explicação, né? Ninguém explica Deus, ninguém explica a nossa existência, ninguém explica, né? As coisas simplesmente são. E é muito curioso, assim, porque quem diz que essa... Porque, por exemplo, se tem uma pessoa aí, como é que você vai tirar essa pessoa daí? Tem uma vida aí. Eu gosto de pensar que existem planos de vida que a gente faz antes de vir pra cá. Uhum. Então, eu acredito muito que eu e esse ser que combinou comigo tudo isso, que antes de vir a gente combinou, marcou, olha, vai ser assim, 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 eu vou desencarnar antes, você vai fazer esse plano e eu vou ficar te dando todo esse suporte aqui do plano espiritual. Eu acho que é muito mais por aí, de potencializar. Exato, eu tenho muito isso. Tem coisas, ideias que vêm na minha cabeça que eu Cíntia, falo, não, isso não, e a voz, vai, Jura? faz, fala, manda mensagem pra pessoa, aí eu mando, e aí eu vou, e eu faço. O meu primeiro teste na Globo, a primeira vez que a Globo Bacana me você falar chamou pra disso. qualquer coisa, foi essa voz. Eu entrei na Globo pra fazer a minha inscrição como atriz, normal. Pois é, porque assim, eu fui super lesada no início, né? Eu fui toda lerdona, porque eu acho a Cintia uma mulher super interessante. Eu acho que tudo que você fala é incrível. Então eu tinha uma curiosidade enorme pra descobrir um pouco mais sobre a sua vida, um pouco mais sobre você. A gente tá fazendo uma diária de gravação pra ser exibido posteriormente. Hoje você tá assistindo um programa ao vivo, porém ele foi gravado. Mas, assim, é o último da diária. Então eu já tô alcoolizada, entendeu? No bom sentido da palavra. E eu tinha muitos outros interesses. Esqueci de fazer essa introdução maravilhosa que Cíntia começou sendo extremamente conhecida por todas nós através de Malhação. Né? Ela é atriz, lindamente atriz, né? E ela vai falar exatamente sobre esse início, né? Esse momento que você vai pra televisão. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei pra fazer o meu vídeo cadastro, igual todos os atores chegam na Globo pra fazer o cadastro. E aí eu cheguei, fui, sentei, falei com as pessoas, olha, prazer, eu sou a Cíntia, o que você já fez? Já fez isso, fiz isso. Então tá, se a gente tiver um interesse em gravar qualquer coisa com você algum dia, a gente te chama. Assim, né? A gente te chama. E eu, tá. Saí da sala,
E aí, quando você tá dentro do Projac, ali você pode circular, né? Você pode ir no restaurante, você pode ir nananã. E a voz na minha cabeça, vai na sala do produtor de elenco. Eu, não, o que eu vou fazer? Produtor de elenco. Vai na sala do produtor. E eu, cara, o que eu vou fazer na sala do... Mentira. Não, não vou. E a voz, vai, você vai. Você vai. E eu, não vou. Você vai lá agora, vai lá, E tu vai. foi, louca? Eu fui. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei lá, tinha uma moça sentada, assim, numa mesa. Eu olhei pra ela, daí ela olhou e falou, oi, tudo bem, você tá procurando alguém? Aí eu olhei e falei, o Júnior. Quem é Júnior? Não Uma sei. voz que veio do seu útero de Não sei, sangue, o Júnior. Aí ela, o Júnior tá de férias. Mentira. Mas não sei quem tá no lugar dele. Entra lá pra falar com ela. E aí eu, tá. E aí eu entrei na sala, e várias salinhas, né? Várias salinhas, assim. E aí eu entrei, assim, meio que comecei a cabecear e não conhecia ninguém. Nisso, uma produtora de elenco que tava sentada falou, como que é seu nome? Aí eu, oi, eu sou a Cíntia daí. Ela, quantos anos você tem? Aí eu, eu tenho, na época eu tinha acho que 20... Não, eu tinha 22, 23 anos. E aí ela olhou e falou assim, você vende 16 anos, né? Aí, Vende você 16. vende 16 anos, né? Aí eu, vendo. Ela, Tô vendendo o que você quiser, bala. aí, vendo tudo. Tô vendo vendendo até... Aí eu olhei e falei, vendo. Aí ela, que curioso. Eu tô pesquisando nesse exato momento uma menina bem no teu perfil que venda essa idade pra fazer uma participação numa novela. Você tem cadastro na Globo? Eu falei, eu acabei de fazer dela. Qual que é o teu nome? Aí pesquisou lá dela. Ih, teu cadastro nem entrou ainda. Amanhã eu te ligo, então, pra confirmar, tá bom? Quando teu cadastro entrar aqui, amanhã eu te ligo pra... Mentira. Foi Ela assim. foi catar você. Foi assim. Ela me olhou, eu entrei na sala, ela me olhou e falou, vou te chamar pra fazer uma participação. E essa participação foi muito engraçada, porque eu fiquei toda feliz. Falei, nossa, minha primeira participação na Globo, nananana. Gente, avisei a cidade inteira. Vou aparecer na Globo, vai lá, nananana, minha mãe... Todo mundo da família se reuniu, e primaiada em casa, nananã. A gente chama família. Termina o capítulo, cadê a cena? Cagaram em você. Cortaram a minha cena, viado. E Não todo acredito! mundo... Minha mãe comprou foguete nesse dia. Não acredito. Aham. Jura? E todo mundo da cidade assistindo a bendita da novela, e a minha cena foi cortada. Você veio de onde? Qual é a tua cidade? Eu sou nascida em Guaratuba, mas eu fui criada... Eu sou nascida em Curitiba, mas eu fui criada na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Quantas pessoas vivem É aí? uma cidade bem pequena, não tenho certeza Pois é, os depois- habitantes depois dela eu queria agora. saber quantos habitantes tem em Guaratuba. É Guaratuba, no litoral do Paraná. Beijo pra todo mundo de Guaratuba. Ai, guaratubanos, Ai, moram que no meu amor. coração. Eu tava querendo saber qual é o chácara uterino e eu tô aqui O buscando. chakra uterino é o chakra base. Base, É, né? o chakra E ele base. tem muita relação com família, é isso? Sim, o chakra base, ele tem total relação com a sua mãe e com a terra, né? Uhum. Então, toda a energia do chakra base, ela vem da sua relação com a sua mãe, a relação que você tem com o planeta, né? Então, por isso que, às vezes, muitas mulheres podem ter muita cólica durante a menstruação, podem ter muitos problemas nessa região, justamente por essa desconexão com esse planeta, né? A gente tava curioso com quantos habitantes? São 37.500 habitantes. Uau, eu ia chutar 30. É uma Aham. galera, viu? Um beijo para os 35.700 e 37.500 habitantes. É uma cidade, assim, bem litorânea, sabe? Delícia. Bem Por isso você tem esse litorânea clima mesmo. assim meio praiano, não? É, eu acho que vem muito daí, assim. Mas por que eu quis puxar essa questão do chakra base, assim? Qual é a tua relação com a tua mãe? A minha relação com a minha mãe? É. Que interessante. O que você quer saber? Não, quero saber qual é a sua relação, assim, se você tem um pai presente na sua criação, Uhum. se a sua mãe é a peça-chave da tua vida. Sim, olha, eu tive uma infância, né? Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 12 anos. E a partir disso, meu pai ficou bem ausente da minha criação. Até hoje, na verdade, ele ainda tá bem ausente, tem a vida dele, tem as coisas dele, ele tem uns pensamentos muito diferentes dos meus também. A gente, até hoje,
a gente lida como pai e como filha, tentando encontrar essa relação em que a gente, né, tenha carinho mesmo e respeito um pelo outro. Com a minha mãe, eu tenho uma relação melhor que a do meu pai. E é engraçado que antes a minha relação era muito mais atritosa com a minha mãe e melhor com o meu pai. E hoje em dia ela é o contrário. Ela é bem mais harmônica com a minha mãe. Minha mãe me aceita muito mais como mulher, as escolhas que eu tenho, que são bem diferentes das escolhas dela. E o meu pai, eu tenho uma relação mais, digamos que mais afastada, assim. Uhum. Mas, óbvio, o amor, tanto pela minha mãe quanto meu pai, ele existe. Uhum. É algo que, nossa, tudo que eles precisarem de mim, eu vou estar sempre disponível em qualquer momento. Onde é o principal choque, assim, a falta de compatibilidade a nível de opiniões entre você e a sua mãe? Entre eu e a minha mãe, eu acredito que seja a religião, né? A minha mãe, eu fui criada abaixo da religião, de uma doutrina. Qual? A doutrina cristã. Uhum. Então, eu cresci na igreja evangélica. A minha carreira artística começou na igreja. Como? Cantando, fazendo teatro, Sim. fazendo dança. Tudo que tinha pra ser feito na área de artes da igreja era eu que organizava, eu que fazia. Então, aí que começou toda Esse interesse pela vida artística. Sim, sim, sim. E aí você foi para um outro caminho. Você se descobriu de uma outra forma, religiosamente falando. Então, é que religiosamente, eu acho que eu, na verdade, nunca me descobri. Você acha que religião te limita? Eu não acredito que a religião limite. Uhum. Eu acredito que a religião, ela traga um ponto de vista muito pequeno ainda sobre o que é realmente ser espiritual, né? Sobre o que é a espiritualidade, sobre o que é o amor. A gente pode ver, principalmente agora nesse momento, que as pessoas que mais estão alimentando, né, as ideias de violência no nosso país hoje vem dessa vertente da religião. E por quê? Né? É esse o segredo, a gente se questionar o porquê que é tão importante que a gente tome essa posição tão dura quanto tantas ideias que estão, né, com o passar do tempo, estão caminhando para umas novas vertentes, né? Uhum. O mundo tá mudando, os jovens estão mudando, a maneira de se relacionar tá mudando, a gente está descobrindo novas coisas, né? A tecnologia nos trouxe informação muito fácil sobre tudo. Uhum. Então, eu acredito que existam algumas coisas que a religião nos prega, que ela ainda tem que... Ela pode ser vista com outros olhares, né? Uma releitura sobre o que está sendo falado ali. Uhum. E encaixado para o que a gente vive, né? Para nossa realidade. Você acha que é uma questão também de interpretação de cada um, não? Para sua própria vida? Ou você acha que é mais uma imposição? Não, eu acho que é uma interpretação de cada vida, mas ela acaba sendo uma imposição porque as pessoas, elas tomam, né, aquela ideia, aquela ideia que foi proposta verdade delas, como né? uma verdade absoluta. E às vezes, na verdade, é só a verdade da pessoa, não é a verdade, não faz sentido para outras pessoas Você tá aqui falando fora. diretamente de quê? Como assim? De que você tá falando, assim, especificamente? Parece que sempre você tá falando de uma forma muito ampla, mas ela tem uma coisa, um fundo. Eu quero saber o que é isso. De que você tá falando em si? Sobre o que eu tô falando? Fala. Não tem problema você falar. Não, eu só não quero ser mal interpretada pelas pessoas da religião. Por quê? Eu acredito que a religião, ela seja algo muito importante para ajudar seres, né, que não conseguem entender ainda o que é que a gente veio fazer aqui, né? Então, para ter uma base. Mas eu acho que a religião, ela não é algo que é só
isso que a gente deve devocionar. A gente tem várias religiões, né? Eu até Uhum. esbarrei aqui. Eu acho que é muito legal quando a gente tem uma pessoa com uma opinião sobre isso e não tem medo de falar sobre isso, Uhum. porque não existe uma opinião absoluta. Né? A gente Uhum. tem várias culturas, várias formas de conhecimento, várias educações. Uhum. Cara, o nosso Brasil é um país continental. Uhum. Sabe? E óbvio que aqui a gente não está falando só com brasileiro, a gente está falando com pessoas de todo o mundo, né? A gente pode ter pessoas de vários cantos do mundo falando com a gente e que todas as religiões transitam por esses outros países. A gente tem aqui a galera que está assistindo a gente pelo Zoom e várias pessoas se identificaram. A doutora Kelly falou exatamente sobre... Tinha até uma mensagem dela aqui, se puder botar de novo na tela. Olha lá, a doutora Kelly falando sobre a espiritualidade, que não é uma propriedade da religião. A Mariana Ferreira falando que se identificou com o que você falou sobre você definir exatamente o que é a religião. E por mais que seja um papo que aparentemente seja assim muito sério, ele é muito importante, né? Porque Sim. a gente tem pessoas em vários momentos da vida assistindo a gente. Sim. Umas que estão muito bem esclarecidas, outras que nem tanto estão se descobrindo, né? As pessoas perguntam muito sobre minha religião, eu sou universalista, eu acredito em várias coisas, eu acredito nas nossas ações, sabe? Eu acredito no poder da sua ação, Sim. sabe? Existe que eu acredito em Deus, acho que ele existe, acho que ele é poderoso, acho que ele é soberano. Eu já pedi a ele várias coisas e fui atendida, mas pedidos reais, do fundo do meu coração, num momento de dor real, eu pedi e eu recebi. Então eu não posso ignorar esse momento, mas também não posso ignorar tantos outros que foram importantes para mim e que envolviam outras questões espirituais. Sim. Que com certeza ele estava envolvido, que houve essa conexão, mas sabe, a conexão que a gente tem com a natureza, com a árvore, sabe, com o pé na terra, sabe, toda essa questão energética que é tão importante e, acima de tudo, com as nossas ações, né? Sim. Porque eu acho que a religião ela vai da nossa intenção. Qual é a sua intenção dentro de uma religião? Que pode ser limitadora ou pode ser libertadora. É muito mais do que você está buscando e do que você quer. Mas eu achei legal você transitar nessa informação. Até quero aproveitar que a gente está assim, com um mural cheio de gente aqui assistindo a gente. E perguntar se alguém quer participar de alguma maneira, fazendo uma pergunta, uma colocação, sabe, em relação a esse tema. Alguém aqui levanta a mãozinha se alguém quer se colocar, se alguém quer falar. Moacir quer falar. Traz o Moacir pra gente, abre, por favor, o microfone, Moacir, e fala aqui que eu quero te ouvir. Fala que eu te escuto, tá ótimo, né? Então, Kelly, como todo mundo sabe, eu sou candomblessista, né? Você o quê? Desculpa, Moacir, eu não ouvi. Candomblessista, vem. Então, e às vezes a gente é julgado por ser dessa religião, né? Como muita gente fala, você é macumbeiro. E hoje em dia, o que eu falo para muita gente não é a religião que faz as pessoas mais, mas sim as pessoas que fazem a religião mal. É a intenção de cada um, a energia que cada um coloca, não só na religião, mas na sua vida, sabe? A forma que você se posiciona, na forma que você se comunica, na forma que você está próximo do outro. Alguém mais quer colocar alguma questão em relação a isso aqui? Levanta a mãozinha. As pessoas... Quem? Doutora Kelly. Libera a doutora Kelly. Bota o áudio, por favor, doutora Kelly. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, amore. Então, vamos falar sobre essa questão que é tão importante, né? Você tá morrendo de rir aí, né, Cíntia? Mas eu acho legal todo mundo falar sobre isso. É bom porque isso liberta um pouco o nosso coração, que vem cheio de medo, né? Cheio de restrição para falar de temas tão polêmicos, que dividem opiniões e que a gente deve respeitar todo tipo de opinião. Isso é muito importante, o respeito acima de tudo, né? E existem várias formas de se expressar sobre a mesma questão. Então, fala o seu ponto de vista, Kelly. Ai, que ótimo. Eu tava aqui, assim, aflita, querendo falar, Kelly. Esse assunto é algo que dá muita polêmica, mas ela é muito importante. Que nem eu escrevi aqui no chat. A espiritualidade, ela não tem um dono, né? E a religião, como a Cíntia trouxe aqui, trouxe muito conflito, muitas guerras, porque cada um acha que está falando a sua verdade. E não é. Quando Jesus veio à Terra, ele veio ensinar o amor. O amor, ele não veio falar religião Y ou X, é o amor. O amor não tem guerra,
tem respeito, tem carinho, tem afeto. Então, a gente precisa tirar um pouquinho a religião e olhar para o outro com amorosidade, que foi isso que ele veio ensinar aqui para a gente. E tá e eu sou psicóloga, né? Eu trago também isso para os meus atendimentos como terapeuta e como psicóloga. Que no momento que a gente olha com amor, eu me amo também. Eu começo a me olhar com mais carinho, com mais amor e com respeito a mim e ao outro. Que incrível. Fofa, querida. Linda. Eu adoro a participação do público, né? Porque a gente tem uma resposta imediata do que a galera tá tendo a impressão ali de casa, né? Sim. E a gente tem uma outra visão sobre a mesma coisa, né? E a gente entende que, de uma certa forma, a gente tá conectado com todo mundo que tá do outro lado da telinha, né? Porque depois de um tempo você começou a se envolver muito com as redes sociais, né? Vejo você muito ativa nelas. Agora eu não tô tão ativa como antes. Mentira. Não tô tão ativa, juro Nossa, pra você. eu adorei a forma que você se posiciona, que você fala com o seu Não, público. sim, a forma como eu tenho lidado com o Instagram tem sido uma atividade com uma constância, assim. Mas antes eu era bem mais, Kelly, bem mais. Eu vivi um processo há um ano atrás de desprendimento da tecnologia. Então, quando eu voltei desse processo, que eu fiquei 52 dias afastada de qualquer coisa tecnológica, eu voltei realmente com um olhar muito novo, assim. Olhando principalmente para essas minhas redes sociais. Eu cheguei no ponto de viver essa experiência e quase clicar no excluir o Instagram. Jura? Um ano atrás. Porque eu falei, cara, isso não faz sentido, isso não faz sentido. E aí essa voz, aquela voz... Uterina, desculpa, aquela eu não voz consigo aqui, pensar. aquela voz ali me falando, não exclui, não exclui. E aí eu não excluí. E logo depois eu entendi que essa ferramenta poderia e é uma forma de eu realmente, né, contribuir com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desejo pro mundo, né, compartilhando com as pessoas e ajudando mais pessoas a simplesmente olharem algum ponto de vista por uma forma diferente. Uma forma que nunca ninguém tinha pensado, sabe? Eu vejo que tem alguns homens que me seguem no Instagram e eu abordo bastante tema feminino mesmo, né? A questão da menstruação, a questão da TPM. Até foi uma questão muito importante que aconteceu com a Aline Riscado no mês passado, porque a gente já tá mais à frente. Então, no mês passado aconteceu uma coisa muito importante com a Aline Riscado durante uma live, e você se posicionou lindamente, eu como mulher te agradeço, né? Porque o que acontece? Se a gente tivesse posicionamento, alguma coisa, é a hora de botar agora, que eu acho fofo. E acho importante, porque a gente tem meninas que nos assistem, e todas nós mulheres passamos por um episódio muito semelhante na nossa vida, e isso é muito habitual para nós, entre mulheres. Menstruamos, tem um absorvente, a gente se comunica, mas perante a sociedade como um todo, a pessoa se bloqueia, né? Sim. Fazem graça, fazem chacota. Sim. Uma reflexão, por exemplo. Se qualquer mulher aqui menstruar agora, a pessoa vai falar assim: Você tem um absorvente? Baixo. Ei, pega lá. E você pega como se você estivesse roubando alguma coisa. E você vai no banheiro assim. Uma coisa bem. E daí a você pessoa. enrola teu papelzinho. Qualquer homem que vai olhar essa cena vai falar: Ih, olha lá, as duas lá indo usar droga lá no banheiro, lá, ó. E ela tá só com absorvente aqui, ó, sabe? Tipo, vai formar uma história. E não, é uma coisa tão simples. Mais da metade da população mundial menstrua e sangra todo mês. E isso ainda é uma coisa tratado como algo sujo. Tratado como algo... Um tabu, inclusive, durante o sexo. Nossa, então imagina. E não só... eu acho que isso é uma questão que vem muito além, assim. Vem muito além. Porque o sexo, ele já é algo que vem de algo completamente pornográfico. Então, o sexo já tira toda aquela sacralidade que é o ato de você se relacionar sexualmente com uma outra pessoa. Então, toda essa sacralidade, ela já é jogada no lixo. E aí vem toda aquela questão pornográfica. Então, quando você tem uma sociedade, né, que olha pro sexo da maneira que a gente olha, que é a maneira pornográfica, onde é
que a gente vai ter lugar e espaço pra olhar o sangue menstrual Pra sangrar. como algo divino, como algo que deu... Gera vida. que gerou a vida. Justamente esse sangue menstrual foi o que fez cada um de nós estarmos aqui hoje. E por que é que a gente olha pra isso com nojo, desprezo, como sujo? Porque eu gosto muito de dizer isso. Tudo aquilo que você acha que tá errado é só se questionar. Uhum. É só se perguntar por que que eu penso assim? Por que que eu me comporto dessa maneira? A resposta vai estar sempre clara ali, bem na nossa cara. Não, eu acho muito interessante isso que aconteceu. Tudo tem a sua importância, né? E mais importante ainda do que os acontecimentos é o que você gera a partir desse conhecimento, né? E eu sinto hoje que há uma união, né? Uma por todas e todas por uma. Não tem... É indiscutível. Claro, nem em tudo, né? É uma batalha aí que a gente trava loucamente. Sim. E a gente vem batalhando cada vez mais, né? Porque por mais que a gente se abrace, existe uma outra geração, um outro momento que não se abraça tanto quanto parece, né? Isso ainda acontece e é uma pena enorme. É uma pena enorme, porque eu acho que chega... existe um processo até você chegar nesse momento. Que você olha pra você, uma menina super... Você tem uma aparência super jovem, todo o seu look é jovem, o seu posicionamento é jovem. Você não deixa de ser jovem por ter quase... Quantos anos você tem? 29. Você tem 29 anos. Sou quase uma titia. Não, você não é titia. Aí é que tá. Sabe? Eu acho que cada vez mais a gente não tem idade perante a sociedade. Sim. A gente é meio ageless. Sabe? Que é uma galera sem idade. Sim. Antigamente, a galera chegava assim, entre 30 e 40 anos, estava tricotando. Você se vê tricotando? Não. Nem sei fazer essa merda. Eu também não. Mas tá tudo bem pra quem sabe fazer. Mas eu pego aquilo, dá uma cãibra no meu dedo, que eu não consigo fazer um negócio desse. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu quero me posicionar de forma que, às vezes, as pessoas podem olhar e falar assim, cara, mas você vai fazer 40, porque a gente tem aqui 10 anos que nos separa. Né? A gente tem quase 10 anos que nos separa. E a gente conversa tão bem, né? Tanto de igual para igual, e isso é tão incrível. Não é tão incrível? Sim. Mas a gente não vê isso de uma forma geral. A gente acha bonito, a teoria é muito legal, a gente vem colocando a teoria de uma forma muito bacana, né? Como é que você vê isso, assim, no mundo? Então, eu vejo muito esse lado, né, das pessoas sempre... Nossa, Cíntia, que legal o seu posicionamento. Que bacana você tá falando sobre isso. Nossa, eu descobri algo novo sobre mim ouvindo você falar. Mas, ao mesmo tempo, Kelly, existem pessoas que sabem da verdade. Que sabem do problema. Que sabem que ele acontece. Sabem o motivo que ele acontece. E simplesmente não querem aceitar a mudança. Então, pra essa pessoa, é mais fácil ela deixar de me seguir no Instagram. Pra essa pessoa é mais fácil ela mandar uma mensagem, sabe, xingando, ameaçando, falando ou criticando algum conteúdo que foi compartilhado sobre tal tema. Então, assim, existem as pessoas que ainda estão muito na resistência da mudança. Na resistência do que a gente pode se tornar como humanidade se a gente simplesmente resolver se amar. Só se amar e se aceitar. Principalmente se aceitar. E essa é uma grande questão que a gente vai puxar, que a gente vai trazer lá da religião, lá do começo que a gente estava falando, que é essas caixinhas, né? Não, olha, é isso aqui... É assim, aí você namora, aí você casa, aí você tem o teu trabalho, aí o teu dia a dia é aqui, aí você vai pra igreja no domingo, aí você faz isso, aí você faz isso. Por que tem que ter um schedule? Por que eu, com 29 anos, não posso ter uma mochila e viajar o mundo inteiro e não ter uma casa? Isso é uma coisa que todo mundo me questiona. Não sei se você sabia disso. Não, eu vou falar sobre isso exatamente agora. Quando você falou sobre ter uma mochila, eu lembrei sobre a sua missão na Amazônia. Ah, é verdade. Que tem uma conexão com essa história, né? De botar uma mochila. E eu acho que tem que estar
tudo bem pra todo mundo. Obrigada. Tanto Opa, pra o meu chá foi revelado! O meu chá foi revelado, gente! Eu acho que tem que estar tudo bem pra todo mundo, tanto pra quem carrega uma mochila nas costas e identifica isso como uma realidade de vida, quanto pra quem não quer uma mochila e quer outro tipo de realidade. E tá tudo bem, porque a gente tem que parar de se preocupar com a vida do outro. Mas aqui, né, nesse pod em questão, eu gosto de trazer novas influências e mostrar que não existe uma verdade absoluta. Sabe? Existem várias coisas que a gente pode se identificar e tá tudo bem. E que a gente pode ter esse 1 milhão de personalidades dentro de uma pessoa só. Porque se a gente ficar igual desde que a gente nasce até a gente morre, que merda de vida a gente levou. Sim. É tão bom a gente mudar de opinião o tempo todo. Eu amo. Porra! Eu amo. Eu Não amo, é? assim, chegar e falar sobre algo e que eu defendo com muita clareza e a pessoa simplesmente me traz um ponto de vista. Então, assim, uma coisa que eu aprendi durante, né, todos os meus 29 anos. Que são muitos e bem vividos, porque cada um vive a sua maneira. Sim, né? Muita intensidade, enfim, mas o que eu entendi é que quanto mais eu me abro, realmente abro. Quando eu falo abro, é abrir a escuta pra você ouvir o que o outro fala. E aí o que o outro fala entra em você. Sem preconceito. Sem preconceitos. Às vezes você até julga. Não, isso não, isso não. Só que aí, aquilo fica ali, ó. Martelando, batendo. E eu gosto de... Tá, então vou pesquisar. Então eu sou uma pessoa curiosa. Se alguém me traz uma novidade, eu vou... Eu sou essa pessoa também. Quero pesquisar. Eu abro várias abas aqui. Assim, eu também. Exatamente, sou a pessoa da aba. Eu gosto. Então, é essa abertura que eu acho que se eu posso sugerir pra alguém que tá escutando a gente, né, assistindo a gente, realmente essa abertura pra novas ideias, pra novas opiniões. E você não precisa necessariamente concordar com a outra pessoa. Você não precisa, né, aceitar a opinião da outra pessoa. Você só precisa receber e aceitar que existe um outro ser humano que pensa igual a você e tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. E outra coisa, a gente tem criações completamente diferentes, sabe? Cada um levou uma vida na infância. Eu faço terapia de casal, né, com meu marido. Aturar 20 anos, né? A gente tem que ter uma terapia. Não, mas é muito curioso, porque a partir dessa terapia eu comecei a me entender melhor como ser humano e até entender o próximo de uma forma diferente e muito mais tolerante. Porque, assim, existe uma criação completamente diferente da nossa. Né? Imagina, pessoas que vivem na sua própria casa, quer dizer, eu me predispus a viver com um homem por 20 anos que teve uma criação completamente diferente da minha. Sabe? Quantas coisas ele não age diferente de mim? Como foi a vida dele na infância tão diferente? Então você imagina as pessoas espalhadas pelo mundo. Exato. Sabe? Então, quantas experiências essas pessoas adquiriram ao longo desses anos? Sim. Sabe? Que ser humano ele se tornou? Por que ele se tornou assim? Não cabe a mim julgar. Exato. Sabe uma coisa que é muito legal também a gente compartilhar? É que a experiência de você viajar e simplesmente se inserir numa outra cultura é algo muito especial. Você com esse sorrisinho, você sabe o que eu tô falando. Eu amo. Eu sou apaixonada por isso. É. E eu sou o tipo de pessoa que abro mão de qualquer coisa por uma nova experiência, por uma nova aventura. Ai, eu já quero viajar com você. Juro, eu sou esse tipo de pessoa que eu faço o meu roteiro porque eu quero conhecer isso, porque eu não posso perder aquilo. O que você espera dessa tua missão na Amazônia? Que eu tô assim, babando por essa tua missão, por essa tua experiência, que é uma mochila e seja o que Deus quiser. Né? Então, eu tô indo agora pra Amazônia com uma mochila nas costas. Vou passar 10 dias lá, a convite de um projeto que eles estão levando doações pras aldeias. E aí eles falaram, a gente tá precisando de alguém, né, pra estar na frente desse material, né, falando dessas entregas, explicando o que é que as aldeias estão realmente necessitando, né, como que é esse processo das doações chegarem aqui, por que a causa indígena é algo tão importante. E eu falei, não, gente, bora, bora, vamos lá. Mas olha, a gente vai pra um lugar que não tem luz, que não tem onde dormir, às vezes a gente vai dormir numa oca, às vezes a gente vai dormir no chão.
Então, assim, a gente tá indo pra uma experiência completamente surreal. E eu tô hospedada aqui em Copacabana, no hotel 5 estrelas, Tá sabe? toda chique, toda Então, bonitona. tipo assim, Tu vai sair daqui pra Muriçoca. Tá! mas eu sou realmente muito aberta a viver essas experiências, assim, surreais, assim. Eu até prefiro viver essas experiências mais que me tirem Da sua zona de conforto. dessa ideia de sociedade mesmo, Tá. sabe? De sociedade, assim. Que me façam ver o que é que a gente poderia ser se a gente não fosse. Cara, que loucura. Isso aí foi um negócio aí que tu bebeu que te deu, né? É algo, foi Tá. bem lá do fundo essa mesmo, porque é um bom questionamento, né? Claro. O que é, que sociedade a gente poderia se tornar se a gente não fosse essa sociedade que a gente é? Uhum. Então, assim, com base nesse questionamento interno, eu vejo que tem muito lá atrás que foi perdido. Na verdade, não foi perdido, né? Ele foi ceifado. Tem algo ali que é a história do Brasil, que é o Brasil em raiz, que é a natureza, que é o Ceifado- planeta Terra. Ceifado em que momento e por quem? Ceifado pela colonização, né? A colonização chegou aqui, ninguém descobriu o Brasil, eles invadiram o Brasil. Você sente isso? Eu não sinto. Essa é a verdade, essa é a história. Isso aqui não foi descoberto, né? Eles não chegaram aqui, oi, indígenas, tudo bem? Olha, a gente tem muita coisa boa pra vocês. Não, eles chegaram aqui matando os indígenas, estuprando as mulheres indígenas, usando as mulheres indígenas enfim, pra fazer a população do Brasil, né, aumentar e fazer com que isso daqui se tornasse o que a gente é. Então, eu acredito que a maneira que o Brasil foi tratado, que os verdadeiros brasileiros, que são os indígenas, óbvio, eu sou brasileira com muito orgulho, com muito amor, mas eu vim da miscigenação. Você provavelmente veio, muitos dos que estão assistindo vieram. Quem é que tem hoje para falar, eu sou 100% brasileira. Eu tenho Não, eu os não meus tenho avós. nada. Não tenho, Eu não tenho porque nada de essas brasileira. pessoas, elas foram apagadas. Elas foram simplesmente apagadas. Eu tenho amigos que não sabem o nome dos avós, que não sabem o nome dos tataravós, não sabem nem de onde veio o próprio nome. Porque tudo foi apagado. Então, assim, o que é que aconteceu lá atrás? Que tudo isso foi apagado de uma maneira muito brutal. E tudo que existia aqui, toda a possibilidade da gente conhecer esse universo, né, indígena. Uma coisa que eu tenho muito me relacionado ultimamente, que tem feito muito parte, assim, da minha vida, é o xamanismo. Então, o xamanismo, ele tem me ensinado muito sobre o organismo Terra mesmo. O que é esse planeta. E não tem lugar melhor no mundo que eu possa me conectar com Lá. esse planeta que a Amazônia. Não tem como. Não Você tem. precisa viver essa experiência para poder Exato. falar melhor sobre isso. Claro, com mais experiência, com mais propriedade. Você precisa Exato. viver essa experiência, principalmente porque você tem isso dentro de você. Uhum. Isso é muito forte em ti. Inclusive, eu convido você que está assistindo, que você concorda com as palavras dela ou não concorda, não importa. Essa não é uma questão aqui. A questão é a gente trazer conhecimento, a gente discordar, concordar, abrir um espaço de discussão aqui nos comentários, entendeu? Inclusive é uma oportunidade de você compartilhar esse vídeo com outras amigas, com outros amigos, pessoas que se interessem pelo tema também. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá curtindo o tema, né? Então já dá seu like. Não, mas é curioso, porque assim, a gente trouxe meninas muito interessantes, né? O Quinta Pod é um espaço para mulheres, né? Hoje mais de 70% do meu público são mulheres. São mulheres que querem me assistir, são mulheres que querem falar comigo, mas eu não excluo os homens de maneira alguma. Mas eu quero mulheres. Boa, Você garota! entendeu? Eu não tô excluindo os homens. Fala o quê? Comentário. Alguém levantou a mão aqui. Ok, xamanismo é um instrumento incrível de cura e conhecimento e sabedoria ancestral. O Cauê disse aqui para todos nós, tá? Tatiana Moura falando ela vai falar sobre a série do Netflix 3%. Oba! Vai falar? Então Claro fala. que eu falo. Vem.
Então, eu fiz parte do elenco da primeira série brasileira que a Netflix investiu no Brasil. Então, foi um teste, né? Eles fizeram a primeira temporada pra testar como seria. E a série explodiu fora do Brasil. Aqui no Brasil, infelizmente, ela não teve tantas visualizações comparado Aqui, ó, eu. Ai, gente. Então, né? Então. Enfim. Mas vá. Mas a série, né, ela fez um sucesso, assim, exponencial dentro da plataforma. Por um tempo, ela foi a série de língua não inglesa mais vista do mundo. Quem tirou esse título da série de 3% foi La Casa de Papel. Então, é uma Que série... eu não consegui assistir inteira, confesso. Sério, não achei tudo isso que as pessoas não, falaram, realmente, mas vai. enfim, não é uma Desculpa, série eu também... precisava fazer esse parênteses Não, aqui. eu concordo com você. Nossa, eu não achei isso. Eu esperava, todo mundo falou, eu fui... Eu Mas acho vai. que ela é uma série mais que prende, assim, mas, enfim... Tá, mas vai, Poderia desculpa se eu entregar cortei mais. seu raciocínio, mas eu precisava fazer esse parênteses. Imagina, eu acredito que a série 3%, ela fez muito sucesso fora do Brasil. Ela agora, hoje em dia, ela tem 4 temporadas, ela é uma série que já acabou. Você pode assistir ela, Kelly, que você não vai se decepcionar. Não Primeiro, porque ela é uma série que ela tem uma história baseada simplesmente na nossa vida real. Então, ela pega as entrelinhas do que a gente vive e transpassa isso na narrativa da série. Então, por exemplo, na segunda temporada, nós temos ali uma manifestação, nós temos um golpe de poder, nós tratamos de meritocracia, racismo, de vários pontos que na nossa sociedade brasileira ainda são muito fortes. A minha personagem representa o lado da religião. A minha personagem, ela é uma integrante bem presente na igreja. Então, ela defende a religião com muito calor. Curioso, né? Que curioso. Com muito calor. Eu acredito muito, Kelly, que todas as personagens que eu vivi fizeram eu mudar o que eu penso sobre o mundo, assim. Elas me transformaram justamente por essa questão da pesquisa. Isso que eu ia falar. Você Essa pesquisa, questão da você pesquisa. busca saber. Exatamente. Então, assim, quando eu entrei em 3%, a série é uma série que trata de política. Então, o que é que eu tive que estudar? Política. O que mais foi que mudou, na minha opinião, enquanto eu entrei na série? Política. Por quê? Porque você pesquisa, você estuda, você lê, você se informa, você conversa com pessoas, você vai atrás. Você não escuta o tio da padaria falando sobre política e toma essa como sua opinião e fala: ai, olha que forte o tio da padaria falou, então é isso que eu penso. Não, escuta o tio da padaria falando e fala: legal, vou pesquisar, vou investigar, vou estudar. É curioso, assim, hoje a gente estava falando sobre essa questão de seriado, né? E eu sou muito resistente a alguns seriados que falem de vida real, do que tá rolando, porque acho que a gente vive um monte de merda por aí, sabe? E eu gosto de me perder um pouco numa fantasia, ver uns negócios sobrenaturais, de ficção científica. Eu amo seriado de ficção científica. Eu também. Livros de ficção científica. Por incrível que pareça, né? A galera olha assim, de repente não acha que eu curta tanto esse tipo de coisa, mas eu gosto desse tipo de coisa. Aí quando eu pego um negócio da vida real, me dá ranço. E às vezes eu não vejo. Sabe, não é por preconceito, não. É por essa questão do mundo que a gente vive. Você falou sobre opinião política e é um assunto tão perigoso, né? Qual é a sua opinião política? Socorro. Menos 10 seguidores amanhã. Não, você quer falar sobre isso pra mim? Tá tudo bem. A sua Ai, opinião socorro. não vai, talvez não mude a minha, ou talvez a minha permaneça igual. Isso é legal pra gente se conhecer melhor e pra, de Sim. repente, vai que você muda a minha opinião, ou se a minha é a mesma que a sua, vamos junto nessa aí. Olha, o que eu gostaria de falar sobre esse tema é que, primeiro, política, ele não tem nada a ver com religião. Então, se existe alguém que tá nos escutando que toma suas decisões políticas com base na religião, eu sugiro essa pessoa realmente olhar de uma outra forma para essas opiniões que ela tem. Porque a política é algo que está completamente fora dessa questão.
E nesse momento, eu gostaria muito de falar que eu sou super fora Bolsonaro. Eu tô completamente contra o que tá acontecendo na nossa política atual. Eu vibro muito para uma mudança muito forte. Eu acredito que depois do caos vem a calmaria. Eu espero, brasileiros, que a gente já tenha vivido o caos. Espero que a gente já esteja super satisfeito com o que foi. Porque o fato desse presidente que a gente tem agora ter sido eleito, muitas pessoas avisaram do que aconteceria e, gente, não tem nem o que ser questionado quanto que a gente vive nesse país. Então, eu gostaria muito de fazer o convite das pessoas que ainda pensam nessa possibilidade de repensar. Sabe, me chama no direct. Ela quer ser conselheira política. Me chama no direct, vamos conversar. Você tá precisando de uma conselheira política? Pelo amor de Deus. Mande um direct pra Cíntia. Ela quer ser sua conselheira política. Mande um direct pra ela. Mandem mesmo, porque realmente todo mundo que tem essa opinião ainda muito forte quanto a questão religiosa na política, eu acho que eu vou estar sempre aberta para essas pessoas para conversar sobre isso e trazer novos pontos de vista, novos questionamentos, né? Não vai ser uma briga, não vai ser uma discussão, nunca. O que eu vou trazer sempre para as pessoas é uma nova forma de ver o ponto que ela está olhando. Ela está olhando da direita e eu vou falar, olha, mas tem esse ponto da esquerda, que tal? Né? Opa, direita, esquerda, opa, o que eu quis dizer com isso? Deixa eu ver a cara dos meus ouvintes aqui atrás, deixa eu ver a cara das pessoas, porque reproduz muita cara de quem tá nos assistindo agora. Cíntia tão nova e tão cabeça, que mulher, diz o Ed. Obrigada, Ed. A Tati diz que a série é maravilhosa, mas infelizmente os brasileiros não valorizam o nosso produto, né? O Cauê diz que religião com paradigmas, dogmas e conceitos engessados vão de contramão à espiritualidade, pois a espiritualidade é livre. É sobre religar, não é isso? Religar, desculpa. E não desconectar, dividir e segregar. Cauê, gente, parabéns! O meu povo é muito amado. Eu amo os meus meninos, minhas meninas que estão ligados aqui no Quinta Pod, que traz sempre uma opinião, que pode ser a mesma que a sua, que pode ser diferente da sua, mas isso não interessa. A gente está falando aqui sobre respeito, tá? Sobre amor ao próximo, sobre uma mudança válida para todo o nosso mundo em todos os aspectos. A gente não está falando só sobre religião, a gente não está falando só sobre política. A gente está falando de coisas muito mais abrangentes do que isso, coisas muito mais importantes que levam a uma melhor conexão no seu campo espiritual, na nossa política e todos os desdobramentos da nossa vida, não é isso? Sim. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Não, por eu favor. Também não queria. Eu tô igual a Regina Duarte, mas eu tinha tanta coisa pra falar. Então fala. Eu quero que você fale. O que você acha que faltou? Vem. Ai, gente. Porque eu tô aqui, ó, eu tô no terceiro copo. Eu não tenho nem problema de entrar no sexto copo. Porque você é uma mulher muito interessante. Mas bora, eu tô adorando. Se você muito quiser, bacana vamos. isso, porque vai muito além, assim, concordar, discordar. Não é essa a questão aqui, Sim. sabe? É a beleza de te ouvir falar. Obrigada, Kelly. Sabe? Você tem um jeito leve de conduzir a palavra. Você é uma menina, como eu te falei, 10 anos mais nova do que eu, com uma experiência completamente diferente da minha, sabe? Mas eu concordo em tantas questões com você e você me fez olhar outras da mesma forma que você aqui, sabe? Você me ensinou muito nesse episódio, juro. E eu tenho certeza que todas as mulheres que estão em casa também começaram a olhar infinitas questões de forma diferente, porque você teve esse dom da palavra, sabe? Essa cabecinha que tem uma voz que fala aí dentro, falou muita coisa boa que a gente queria ouvir, Sim. sabe? De coração,
eu desejo que o Brasil seja esse país, assim, livre e leve para ouvir a opinião do outro, sabe? Com o coração aberto, sem muitas defesas, sem muitas grades, sem muitos espinhos, para que a gente seja uma civilização muito mais evoluída. Porque, assim, o nosso país, eu considero o melhor país do mundo de seres humanos, de belezas naturais, de tantas coisas boas que a gente tem aqui. Mas tem outras que nos encralacam naquele buraco que a gente não consegue sair. Sim. Aí a gente viaja, a gente vê outro tipo de realidade e fala, porra, meu país podia ser assim, cara. Ele tem um potencial. Mas aí você vive, você fica com esse de ele poderia. E você quer tanto que ele vá. Porque as pessoas olham pra gente com um olhar tão delicioso e às vezes algumas coisas que acontecem por aqui fazem com que as pessoas tenham uma impressão tão ruim de nós e tão desnecessárias. Sim. Não é? Sabe, Kelly, uma coisa que eu acho legal compartilhar? Uma vez eu cheguei em Nova York, quando eu fui morar lá, e eu falei, nossa, mas aqui é muito melhor, aqui é muito mais legal. Aqui eles fazem isso, aqui eles fazem isso. E aí uma amiga chegou pra mim e falou assim, não, os Estados Unidos, em verdade, não é legal. As pessoas agem assim. E aí isso me levou assim a olhar e falar, então o Brasil pode ser o que a gente quiser se cada um pelo menos mudasse aquilo que acha que tá errado. Olha, isso daqui tá errado, então é só eu, como ser humano aqui, mudar as minhas próprias atitudes. Eu sou o Brasil, você, todos que estão assistindo, sabe? Então, assim, é algo que é muito simples, mas ele só acontece se for em equipe. Exatamente. Eu acho que isso parte de um princípio muito importante, que a gente, infelizmente, ainda tem é falho, mas eu acho que se cada um se conscientizar ainda jovens, a gente consegue mudar muita coisa, que é a nossa educação. Tudo parte daí. Exatamente. Não é? Obrigada. Sim. Eu agradeço muito você, eu amei. Foi lindo, de verdade mesmo. Nossa troca foi muito incrível. Gostei. Tá? Olha, eu já quero avisar que eu vou voltar tão transformada dessa viagem pra Amazônia que a gente vai ter que fazer um novo encontro. Eu concordo com você. Que eu vou voltar aqui que vocês não vão nem me reconhecer. O quê? Já subiram hashtag Cíntia parte 2, olha aí, ó. Já quero vocês no Twitter, Oba, tá? adorei, Bombem gente. aí, tá? A gente quer muito você, depois dessa sua experiência incrível. Eu vou te dizer, eu adoraria viver essa experiência como você. Eu sempre falei isso pro meu marido. Eu falei, me dá de presente de aniversário uma experiência como essa nas tribos, sabe? Vivendo essa realidade da nossa origem, por mais que não seja minha. Eu adoraria que fosse. Mas é algo que eu admiro e eu almejo desde os meus livros de história. Uau! Sabe? Que Eu legal. almejo isso desde os meus livros de história. E eu falo isso tanto pro meu marido, e um dia eu quero ter a oportunidade que você tá tendo nesse momento de viver tudo isso. Toda essa coisa mas, incrível. Ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou pra lá agora, vou pegar todos esses quesitos, Por favor. contatos, vou virar a melhor amiga dos pajés. Acho ótimo, e me leva lá. Isso! Bora, Kelly! Combinado, combinadíssimo. Obrigada a todos vocês que assistiram a gente aqui, tá, meus amores? Aí, Ellen, tô com você! Obrigada! Fora Bolsonaro e vacinando para todos, que amor. Obrigada, tá? Viva a liberdade de expressão, viu, gente? Obrigada por vocês que nos assistiram. Quer deixar uma última mensagem aqui pro pessoal? Sempre bom. Eu gostaria de dizer para todo mundo que tá acompanhando o Quinta Pod, que a gente pode mudar esse país a hora que a gente quiser. É só a gente se unir e se respeitar como uma comunidade. Que dentro dessa comunidade existem pessoas que não são iguais. Cada uma tem uma escolha, cada uma tem uma experiência de vida. E a questão aqui, nesse momento agora, é só a gente se respeitar. E se unindo, a gente consegue mudar tudo isso que tá errado. Mas enquanto a gente ficar nessa, brigando, levando, criticando, né? E levando essas situações que a gente vive com tanto fervor, eu acredito que essa mudança vai demorar muito mais para chegar.
Então, o que eu sugiro pra gente, como humanidade mesmo, é que a gente se una nesse momento, porque senão tudo que tá ruim pode ficar pior. Obrigada! Se você se identificou com o discurso da Cíntia querida, maravilhosa, você pode segui-la no Instagram, tá? Ela tem muito mais coisa pra contar pra você por lá. Um beijo pra vocês, se inscrevam no canal e até a próxima quinta-feira. Obrigada, Porque gente! quinta, meu amor, quinta pode. Sempre pode. Pode tudo!